Bom dia, meu povo. Hoje aqui é uma aula muito especial, é uma aula de análise de poesia. E hoje nós vamos pegar uma poesia muito, muito importante. Vocês lembram quando eu falei da figura do índio, né, como peça principal dentro da primeira geração do romantismo? Então, agora nós vamos explorar melhor essa figura no texto, né? A gente viu na aula passada o que? O Canção do Exílio, né? A gente fez análise desse poema aqui, lindo, maravilhoso, que tem até alguns versos onde? O hino do Brasil, exatamente. Mas o Juca Pirama ele vai para o outro lado da primeira geração, né? A gente viu que aqui a gente tem vários elementos gerais, né, da primeira das gerações do romantismo, como a figura da fauna e da flora brasileira, né? A gente viu que tem vários elementos desse tipo. E agora a gente também vai adentrar nos aspectos da figura do índio, né? Da figura indígena, né? Já tinha falado ela passada sobre como Gonçalves Dias, fazendo parte da primeira geração, ele vai buscar aqui criar uma identidade nacional, criar um herói nacional. Ele vai criar essa figura do índio. Na prosa, como a gente vai ver um pouco mais para frente, o índio ele sofre um processo de embranquecimento, que é uma tristeza, porém acontece. Já na poesia, por mais que o índio ele tome aspectos um pouco formais demais na poesia de Gonçalves Dias, né? Porque a própria questão da literatura, né, cria essa questão da eloquência, né? Então, muitas vezes, algumas vezes, na verdade, o índio ele vai se assemelhar mesmo a um cavaleiro honrado da Idade Média. É, aqui nós temos elementos que são mais semelhantes com a realidade vivida na época, né? Até o próprio Gonçalves Dias, que é filho de indígena, se eu não me engano, acho que a mãe dele era indígena, né? Nós vamos pegar alguns elementos, isso que é importante. E o que é o Juca Pirama? O Juca Pirama, ele é um poema de 10 cantos, e cada um desses cantos vai contar um pedaço da história desse herói que chama Juca Pirama, que é aquele que deve morrer em Tupi. Eu gostaria muito de ler todo, quando eu estou em sala de aula, eu leio todo, né? Ele, de todos os cantos, mas eu vou centrar nos cantos mais importantes para entendermos a ideia indígena da poesia, a ideia do indígena na poesia romântica, que é o canto 4 e o canto 8, né? Talvez eu faça análise também do último canto, né? Mas o que é o Ijuca Pirama? É... Qual o começo aqui para a gente chegar nesse canto 4? Ijuca Pirama, ele vai contar a história dele agora, né? Ele foi capturado, ele era um índio que estava na selva, ele foi capturado por uma tribo inimiga, que é o chamado Aimorés. Os Aimorés eram fortes guerreiros, né, e eram conhecidos pelo costume da antropofagia. Professor, o que é antropofagia? Antropofagia é quando você se alimenta da carne humana, porém não com foco no alimento em si, mas um foco ritualístico. Então, aqui os guerreiros aimorés, eles não se preocupavam em simplesmente utilizar o ser humano lá como alimento, como canibalismo, né? Não. Havia um ritual que eles acreditavam que ao consumir um grande guerreiro, né, consumir no sentido realmente de alimentar-se, ele iriam absorver a alma guerreira daquele guerreiro. Então, eles iriam se tornar mais fortes se alimentando de fortes. Em compensação, caso se alimentasse de fracos, eles iam ficar mais fracos. Ia haver todo o ritual, que parte desse ritual é justamente apresentado nos primeiros cantos. Os cantos são mais focados em ambientação do que realmente a história. A história vai começar agora, né? Não começa assim a ser cantada no canto 4, que é justamente quando o personagem principal, né, que nós chamamos ele de Juca Pirama, ele vai explicar a sua história. Então, ele vai contar a sua história, né? E aí, a partir desse momento, é que nós entendemos tudo que está acontecendo. Os outros cantos, eles são mais focados em ambientação. Então, aqui ele está preparado já para ser sacrificado. Ele vai fazer o que? O canto de morte dele, que era um costume, né? Que os guerreiros que fossem ali, fossem ser consumidos antes de
partir, eles faziam um canto, geralmente esse canto eles exaltavam a sua figura e no final falava sobre vingança. E a gente, sobre o ser vingado, né? E aqui a gente vai ver que o quê? Que no caso do Jucupirama, existem algumas coisas que não vão casar com esse costume. O canto vai ser um pouco diferente. Isso aí eu vou fazer a leitura completa e depois eu vou analisar verso a verso. Então, se prepara que o bicho ó, é grande e é denso, aqui é pesado o negócio aqui. Ó, olha a lapa do bicho. Então, vamos lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fada e constante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e duras fadigas da terra provei. Nas ondas mendaces, senti pelas faces os silves fugaces dos ventos que amei. Andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, estranguinavos, calcados aos pés. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, sem seus maracás. E os meigos cantores, servindo os senhores que vinham traidores com mostra de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim com plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto comigo sofri. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ímpios caminhos, coberto de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das trevas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. O crudo e sossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizer. Eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se ainda deploro, se a vida deploro, também sei morrer. Então, aqui a gente vê, né? Aqui tem um glossáriozinho, né? Pra gente aprender as palavras, né? Que a gente não entende, né? É... Então, aqui a gente tem, né, para quando vocês lerem isso aqui em casa sozinhos olharem. Só que aqui eu vou fazer a leitura agora verso a verso. Vocês veem, canto pesado, e aí o que é que a gente destaca aqui, antes da temática, né, indígena que eu já falei. O ritmo é muito gostoso de ler. Olha, Gonçalves Dias é muito gostoso de ler, é muito gostoso de ouvir. Apesar de ser um autor, né, de séculos atrás, a poesia dele parece o balanço da rede, sabe? Ali depois do almoço, depois que você comeu aquela feijoada, cara, tá com a barriga cheia assim, uma buchadinha, com pimenta, e você fica assim na rede só balançando com o pezinho. É a mesma coisa, só naquele mesmo ritmo assim, agradável demais, maravilhoso. Incrível, incrível. É. Então, vamos aqui ao nosso querido glossário, né? O glossário é referente aos dois cantos, né? Mas aqui a gente já viu, né? Algumas palavras que já caem aqui, né? Então, que a gente começa aqui? Meu canto de morte. Aqui ele está o que fazendo? Está fazendo o canto de morte dele para os guerreiros ouvir, né? Então ele vai começar se descrevendo, começar uma exaltação da figura dele como Tupi, que era muito conhecida por ser uma tribo guerreira, de altíssimos guerreiros. Ele vai descrever justamente isso. Ó. Sou filho das selvas, nas selvas que cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Ele contou da tribo pujante, que agora anda errante, por fala inconstante. Guerreiros nascidos. Entendeu? Que ele nasceu que dessa tribo pujante. O que é pujante? Se eu ter aqui pujante. Pujante, exatamente. Forte, né? Pujante que puxa, que puja, né? Tem energia, né? Então é.
Entendeu? Tipo, é que exala a testosterona aqui. É quando eu sou brabo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então, novamente, repete que ele vai contar a história. Você vê que ele está se exaltando. Cara, ele é filho do. Ele é filho do norte, ele é o cara que viu de tudo, né? Ele vai continuar aqui, né? Dizendo, ó, já vi cruas brigas de tribos inimigas, inimigas é uma forma arcaica, né? De inimigas, e duras fadigas, né? Fadigas são cansaços, né? Se eu botei aqui, fadigas, 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 fadigas. Não botei não, mas a fadiga é justamente aquele cansaço, né? Tem até a fadiga muscular quando você está treinando. E duras fadigas da terra provei. Nas ondas medáceas, eu botei medáceas aqui, medáceas deve ter botado, cadê aqui? Medáceas, né? Medalhas, é falso, enganoso, né? Senti pelas faces, os silvios fugaces, silvos é de céu, som agudo, né? Som agudo tem na selva, geralmente. Fugaz, rápido, né? É, dos ventos que aumenta. Ele sentia aqui, ó, o vento no rosto dele, porque ele é filho do norte. Ele é um homem da floresta. Então ele viu o que a natureza tinha para ensinar para ele, e ele absorveu. Andei longe terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos dias Aimorés. Aliás, Aimorés era o. Ele não está na tribo Amorés. Ele tá com os Timbiras. Foi mal, desculpa, errei aqui. Os Aimorés era outra tribo rival dos Tupis, né? Que eles brigavam aí. Vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos guinavos calcados aos pés. Aqui ele tá falando aqui, que ele viu os escravos, né, dos estranhos ignavos. Ignavos é aquele que não tem honra, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu devo ter colocado. Cadê? Ignavo, é o covarde, né? O fraco, aquele que não tem honra. Calcados aos pés. Que ele tá falando o quê? Dos homens brancos, né? Tal. Aí, e os campos talados, e os arcos quebrados, e as piagas coitadas, sem seus maracás. Então, vamos lá, aqui, ó. Aqui, os campos talados, né? Aí, os arcos quebrados, né? Claro, os piagas. Vamos ver o que é piagas aqui. Eu botei? Não botei? Vamos ver aqui, piaga. Piagas são os pajés, né? É a liderança, né? E Maracás era o maracas, né? O maracas é o chocalho indígena, né? Que também é muito utilizado em certos ritmos latinos, né? E meigos cantores servindo traidores, servindo senhores que vinham traidores com morte de paz. Então, ele está falando o que aqui? Ele está falando da relação dos tupis com os brancos, que acabaram por destroçar, né? A, possivelmente por meio de traições, como ele fala, né? As tribos, a tribo dele, né? Então a tribo acabou destruindo ele. Ele continua, né? Aí, aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lá, sem abrigo, caiu junto a mim. Ele diz aqui que ele só tinha um amigo, tudo se desmoronou, ele só está sobre esse amigo. Ele vai dizer: quem é esse amigo aí? Com plácido roxo, sereno e composto, o acervo de gosto, comigo sofri. Perceba aqui que ele não está comigo sofreu, né? Comigo sofri por quê? Que é para ter a rima aqui com caiu junto a mim. E ele escolhe essa forma mi, né? Justamente para poder rimar o sofri, né? Então, vocês veem que a importância do ritmo para Gonçalves Dias, né? Tudo é muito ritmado. Isso dá o quê? Dá o tempo da poesia. Porque a poesia é o que é o ritmo. Mas isso aqui, como ele está contando história também, o ritmo da narrativa, né? Isso aqui é uma espécie de época, vai combinando com o ritmo da poesia, né? Aí, meu pai, né? Revela que só tinha o pai dele. Aí, meu pai ao meu lado, já segue. Então, o pai dele tá cego e quebrado, mas ele tá só o pó no rabiola. Tá cego o bichinho, tá todo lascado. De penas ralado, porque penas ralado. Apenas era o quê? Que ficava no, na cabeça do indígena, né? No cocá, e representava a altivez, né? Então, de pena ralada, quer dizer que ele já não tem mais nada. Firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por ínvios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui, ínvios traiçoeiros, né? Intransitáveis, né? São caminhos traiçoeiros, que tem muitas, é, como é que se diz? Muitas barreiras para você conseguir transpor. Ele contou, velho já tanto, de fome e quebranto, sofrendo já tanto de fome e quebranto,
Só queria morrer. Ele tá dizendo que o pai dele já tava querendo morrer, já que tava lascado. O pai dele era quebrado, todo lascado, já velho, perdeu a tripa, perdeu tudo. E aí, o que é que ele faz? O que é que o Juca Pirama faz? Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frestas que tenho, me quero valer. Tá dizendo o quê? Que ele foi lá matar, caçar. Ele tava no canto estrangeiro, né? Fugiu, o tribo foi destruído, fugiu não. O tribo foi destruído, sobrou ele e o pai, saíram em andanças e encontraram um local, né, para eles ali ficarem, né? E acabou que teve que sair para caçar porque o pai estava morrendo de fome. Então, forasteiro, caí prisioneiro de um troço guerreiro com quem me encontrei. Ele agora está falando, né, que caiu prisioneiro. Perceba que já muda o tom. Ele começa contando as grandezas dele, depois ele vai contar as desgraças dele. Que ele está contando as desgraças dele? Isso não é o papel do que se espera desse, e aqui é um gênero, entendeu? É uma espécie de gênero literário, aqui, esse canto de morte. Aí ele continua. O cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, enquanto não chego, qual seja. Dizei. Então está dizendo assim, dizei aqui qual será o futuro do meu pai, né? Já que ele está todo lascado e eu estou aqui preso. Aí, eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ele está dizendo o quê? Que é a única alegria que Deus deixou ele. Perceba que é combinação, né? O Deus, como eu falei para vocês lá passada. Deus, aqui, como é que pode? Um índio que nem não conhece a figura do cristianismo, aparentemente está falando de Deus. Né? Não deveria ser, mas há essa espécie de embranquecimento dos indígenas muitas vezes, até porque o romantismo ele tem essa veia da religiosidade cristã e ele se opõe ao arcadismo, que era muito focado na ideia do paganismo, né? Principalmente na mitologia greco-romana, né? Da mitologia greco-romana. Aí me se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou. Ao velho coitado de penas ralado, já segue quebrado, que resta? Morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Então, ele está pedindo que ele está pedindo para viver no canto de morte. Isso aqui é um absurdo. Próxima aula a gente vai ver as consequências dele ter feito isso. Não viu, né? Não viu é baixo, né? Viu vem de, na verdade, vem de morador de vila, né? Mas hoje a gente viu vai gerar lá vilão, né? Só que como o nobre, que era aquele que tem sangue nobre, virou o adjetivo de algo de valor, viu virou o adjetivo de algo sem valor. Era o oposto de nobre, né? O vil é o cara que não tem nome nenhum. E o nobre é bicho, que era aqueles que tinham terras, né? Aqueles que pertenciam em alguma medida à realeza, eles, nos títulos, né? Eles eram vistos como algo de valor. Então não viu, não ignava, né? Ignava a gente já viu, né? Que é um fraco, né? Mais forte, mais bravo. Serei vosso escravo e aqui verei ter. Ele está dizendo que aqui verei ter, serei aqui, eu vou ficar, estarei aqui, né? E serei escravo enquanto meu pai viver, né? Então ele continua, guerreiros não coro, não coro, né? Que eu vou falar o coro para não falar, seria coro, né? Mas não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, para ficar tudo ritmado assim, também sem morrer. Então aqui a gente tem, ele está dizendo que ele sabe morrer, que ele vai morrer, só que ele queria mais coisas com o pai dele, enfim, porque ele tinha mais tempo com o pai dele, né? Aqui nós temos análise desse canto aqui, canto muito bom, né? E já vou adiantar algumas coisas, né, que vai acontecer aqui nesse poema para a gente já chegar no 7 já mais atento. Para bater também uns, pelo menos 20 minutinhos de aula, né? Tá no 19. O que é que vai acontecer? Os timbiras, eles vão considerar isso aqui como sinal de fraqueza. Sério que não vão querer consumir a carne de um fraco. Por quê? Porque ele chorou diante da morte. E aí, o que é que acontece? Ele estava todo preparado para morrer, no final, inclusive, os timbiras não vão acreditar nem que ele é tupi, porque o tupi era considerado uma grande tribo entre os indígenas. Então eles eram tipo a maior tribo, a tribo mais forte, né? Então como é que alguém da tribo mais forte está chorando diante da morte? Isso era impensável. Então, ao mesmo tempo que a gente tem características levemente embranquecedoras, que são tipicamente do romantismo, como a figura de Deus, nós também pegamos essa honra guerreira que os indígenas tinham. Não se iludam.
mas que também lembra um pouco da honra guerreira, até mesmo dos cavaleiros medievais. Então aqui a gente tem uma espécie de mescla entre as ideias, né? A gente tem o ritual sendo feito de uma forma até bem fidedigna, né? É claro, existem várias tribos, né? Todas tinham rituais e tal, porque não existia a figura só de um índio no Brasil, eram várias tribos, né? Eram várias, cada um com sua cultura, às vezes até com divindades diferentes, com línguas diferentes. Então a gente tem toda essa questão, né? Do, dessa mescla dos fatores, vamos dizer assim, europeus, né? Com a realidade brasileira. Então o índio ele não é um índio puro, ele é um índio levemente embranquecido. Na prosa vai acontecer bem mais pesado. Porque aqui mantém muitos elementos, como os rituais, como a forma de se portar, do índio, como o índio deveria ser. Enfim. Então o que acontece? Ele sai, né, expulso, né, do local, ele sai triste, inclusive é colocado como um espectro vagante, que ele sentiu que perdeu sua honra, e ele vai encontrar com o pai. E aí o próximo poema é justamente quando o pai dele encontra, e a gente vai ver uma noção ali mais forte do pensamento indígena e é conflitante o nosso pensamento. Mas isso aí é assunto para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do poema. É um poema que eu gosto muito. Felizmente a gente não pode lê-lo todo, como eu gostaria de fazer em sala de aula, mas aqui tem uns dois cantos que, para mim, são o cerne da questão do, de como a primeira geração enxerga o índio. Então ele procura trazer ali elementos da figura do índio como elementos reais, elementos que existiam, colocando, obviamente, um pouco de fantasia e também embranquecendo ele levemente em algumas situações. Beleza? Valeu, gente. Boa semana e abraços.